Meus irmãos, eu acabei de assistir um testemunho aqui. Eu estou muito impactado. Eu quero muito que você assista para você entender como funciona o mundo espiritual. Porque tem muita gente que leva na brincadeira, sabe? Acha que essas coisas não acontecem, que isso tudo é invenção das pessoas. Mas o que aconteceu com esse homem é tão forte e tão real que eu posso provar com a minha própria vida, porque eu passei por uma situação semelhante. É claro que o testemunho dele é muito mais forte, é muito mais profundo, mas eu quero só contar para você uma coisa que aconteceu comigo. Há um bom tempo atrás, eu estava em casa e já era assim umas 10 horas da noite, eu estava quase dormindo, para falar a verdade. E aí uma moça me ligou e ela falou: pastor do céu, pelo amor de Deus, vem aqui agora aqui em casa. Meu marido tá quebrando tudo, tá destruindo a casa inteira. Não é ele, pastor. Eu preciso que você venha cá expulsar esse demônio aqui em casa. Não é possível. Irmãos, eu sei que nessa hora é muito importante a gente estar em jejum, em consagração. Mas tem hora, irmãos, que não dá tempo. Não dá tempo da gente se preparar. E aí você vai com a sua fé em Jesus. Amém? E quando eu cheguei lá, irmãos, olha, eu fiquei muito assustado. Porque era um rapaz tão alto. Um cara tipo assim de uns 2 metros de altura. E ele estava naquele momento encostado lá na cabeceira da cama. E ele estava assim, só rosnando. E aí então nós oramos por ele, sabe? Expulsamos ali o demônio dele. Só que de repente ele começou a ficar com medo. Porque o demônio que saiu dele, ele estava ali no quarto rondando ele, sabe? Só que tinha um detalhe, só ele via. A gente não via o que estava acontecendo no mundo espiritual e só ele via. Então ele parecia de repente uma criancinha, um bebezinho, morrendo de medo, sabe? E ele ficava se encostando na cama, apontando o dedo para uma coisa que estava atrás do armário. Irmãos, eu confesso uma coisa, me deu um gelo na alma naquela hora, mas começamos a repreender, começamos a orar e repreendia e mandava embora. Só que ele assim, com os olhos muito arregalados, morrendo de medo, mas apavorado mesmo, sabe? E ele dizia: ele tá apontando o dedo para mim agora, ó, e ele tá rindo de mim. Irmãos, foi uma coisa pavorosa. E aí, sabe o que aconteceu? A gente já estava ali, ó, há uma meia hora, 40 minutos orando e o bicho ruim não ia embora, irmãos, de jeito nenhum. A gente orava em nome de Jesus, clamava o sangue de Jesus e não acontecia nada. A gente até pedia para Deus enviar os anjos para guerrear, tentamos de tudo, né? Naquela hora, irmãos, eu decidi orar. Então eu fiz uma oração para Deus e eu falei: Senhor, não deixa a gente sair daqui envergonhado hoje. Nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Me dê uma instrução, fala comigo. Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Quem tem que orar para esse demônio sair é Ele. É Ele, não é vocês. É Ele que tem que mandar o mal embora. Então nós conversamos com aquele rapaz e eu falei: olha, você precisa usar a autoridade que Deus te deu. Você precisa usar a autoridade. Vamos fazer uma oração de arrependimento? E aí oramos com ele se arrependeu dos pecados, estava envolvido com drogas, com um monte de coisa errada. Ele se arrependeu de tudo. Depois eu falei: agora aponta o dedo para lá e manda embora em nome de Jesus. Irmãos, foi tiro e queda, impressionante. Ele falou: em nome de Jesus, saia da minha vida agora. E de repente foi embora o demônio. Então, foi uma grande experiência que eu tive, porque cada vez que a gente vai orando pelas pessoas, a gente vai aprendendo um pouco mais. Ninguém sabe de tudo, ninguém entende todas as chaves espirituais, tudo que tem que fazer. Muitas vezes é na prática mesmo que a gente vai crescendo espiritualmente. E ali eu aprendi uma coisa, que muitas vezes é a pessoa que tem que mandar o mal embora da vida dela. A pessoa que tem que buscar ter um relacionamento com Deus, amém? E o testemunho desse homem aqui, desse senhor, ele se chama Pastor Euclides Oliveira. Irmãos, eu fiquei assim maravilhado de ver o testemunho dele. Vou colocar agora e depois eu vou orar por você. Você que está com a sua vida travada, você que as coisas não andam nada bem, parece que é uma luta todo dia, todo mês você fica doente, as coisas só pioram em vez de melhorar. Nós vamos orar, porque se tiver algum mal que está atrapalhando a tua vida, vai sair hoje em nome de Jesus, amém? Então, assista aí, preste muita atenção e depois eu peço para que você compartilhe, porque muita gente precisa ouvir o testemunho desse senhor aqui. Eu estou impactado e não se esqueça também de se inscrever no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, tá bom? Eu faço aqui a oração da manhã, a oração da noite, tem sido tremendo, uma bênção. Vamos assistir. Eu quero contar uma parte desse testemunho para vocês agora. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Certa vez, uma das irmãs do círculo de oração da igreja foi chamada na minha casa para fazer uma oração por mim.
Irmã de oração gosta de orar, que é uma coisa tremenda, viu? Mas gosta mesmo. Irmã de oração chamou para orar, é comigo mesmo. E a irmã foi lá em casa orar porque eu precisava de dinheiro para comer e eu não tinha. E eu precisava que Deus abrisse, não precisava ser uma porta, mas uma frestinha só já estava bom. E eu fui lá e chamei a irmã para orar. A irmã disse, vamos lá. Quando ela chegou na minha casa, a oração dela foi assim. Ela disse, Senhor, eu te agradeço por estar aqui agora. Deus, eu queria te pedir que... Isso é. O que foi, irmã? Por que parou? A irmã disse, eu não vou mais orar aqui não. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque tem uma coisa ruim dentro dessa casa. E eu sozinho não oro não. Mas eu vou na igreja buscar as minhas companheiras de oração e venho com elas. Aí eu oro. Sozinho eu não oro não. Eu disse, irmã, então vai logo, mas não perde tempo. Vai agora, porque eu preciso que Deus me dê uma bênção. O abençoador eu não quero. Eu quero a bênção. A irmã foi. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Lá vem o exército de Deus. Marchando para a batalha. Aleluia. Eu não estava em casa nesse dia não. Elas me contaram depois o que aconteceu. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar, o demônio, Satanás, manifestou-se dentro da minha casa. Mas elas estavam ali. E elas disseram em nome de Jesus Cristo, saia! E ele saiu, foi embora. Terça-feira, 9 horas da manhã, lá estavam elas de novo. Eu não falei para vocês que crente é persistente? Que depois que pega não larga? Ah, mas não larga de jeito nenhum. Nesse dia eu estava em casa. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar, aquela imundícia, aquela coisa nojenta, manifestou-se novamente ali dentro. E elas clamaram, em nome de Jesus Cristo, saia! Mas ele não saiu. Ele não saiu. Eu quero dizer aos irmãos mais uma vez que Deus está aqui nesse nosso meio nessa noite. Você crê nisso, que Deus está aqui? Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer amém? E ele é minha testemunha dessas palavras. Todas as irmãs que estavam ali, elas podiam ouvir a voz dele como você está escutando a minha. Mas só quem podia ver aquela coisa nojenta era eu. Ele olhava aqui dentro dos meus olhos, andava para lá e para cá no meio daquela sala e dizia, não saio, não saio. Eu vim aqui hoje buscar uma coisa minha, uma coisa que me pertence, e eu só saio daqui depois que eu levar. E tu sabe o que é meu aqui dentro? É você. Você é meu. Você me pertence. E sabe por que tu é meu? Tu lembra do teu avô? Ele nem sempre foi aquele homem rico, milionário que tu conheceu, ele não. Ele era um homem pobre, miserável, que não tinha nenhuma cadeira para sentar dentro de casa. E eu apareci para ele e perguntei o que ele queria. E ele me disse, eu quero dinheiro. Mas eu quero tanto que eu mesmo não saiba a quantidade de dinheiro que eu tenha. Ele disse, eu te dou esse dinheiro. E tu? O que é que tu tem para me dar em troca? Foi aí que ele disse, o meu neto acabou de nascer. Eu te dou ele. Eu não sei se tinha poderes para isso, mas ele aceitou. O meu avô foi um dos homens mais ricos da nossa cidade. Eu sou natural de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha do interior, mas muito próspera, Caxias do Sul, muito conhecida no mundo inteiro. E o meu avô era um dos donos de quase metade daquela cidade na época. Morreu aos 84 anos de idade e nunca soube a fortuna exata que ele possuía. Era muita coisa. E Satanás veio cobrar a dívida dele. Foram 5 horas, de 9 da manhã às 2 da tarde, olhando e conversando com aquela coisa. É impossível dizer para os irmãos como é uma cena dessa, só estando lá para ver. Ele me contou coisas ali dentro que só eu naquela sala sabia, ninguém mais sabia. As vezes que eu enfrentei a morte, quando eu estava naquele mundo miserável, quantas e quantas vezes eu enfrentei a morte, e de todas elas eu saía com vida, e eu achava que escapava de tudo porque eu era o bom. Ele me disse, não, todas aquelas vezes eu estava lá para cobrar minha dívida, mas sempre tinha alguém do teu lado que te protegia, e eu não podia te levar. Você sabia que você tem alguém do teu lado que te protege 24 horas por dia? Você não está vendo ele aí, mas ele está do teu lado agora, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Se você tem essa certeza que ele está do teu lado, levante a tua mão para o céu e glorifique o nome desse Deus. Se você tem essa certeza que ele está do teu lado te protegendo agora, glorifique o nome desse Deus, porque ele é digno de toda honra e de toda glória.
Aleluia. Ele disse: mas aquele que te protegia hoje não está mais aqui, e hoje eu só saio daqui contigo. O desespero tomou conta ali dentro. Eu deixei aquelas irmãs lutando, desesperadas. Saí de dentro da minha casa, fui até a casa de um pastor que morava próximo da minha casa. Cheguei na casa do pastor Oswaldo e disse: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. O demônio está na minha casa, pastor. As irmãs estão expulsando, ele não sai. Ele quer me levar, me ajuda. O pastor pegou sua esposa, sua companheira, já velhinha, 2 filhos obreiros, a esposa dos filhos, e foram para minha casa. 11 pessoas tinha dentro daquela sala. Eles deram-se as mãos, fizeram um círculo no meio da sala. Aquela imundícia ficou no meio. Eu do lado de fora, eu tremia de medo. E eles clamaram: em nome de Jesus Cristo, esse lugar não é teu, sai! Era a mesma coisa que dizer: fica. Ele olhava bem para mim e dizia: tu sabia que eu ando contigo pela rua todos os dias? Que eu sento contigo à mesa todos os dias quando tu senta? Que eu deito ao teu lado todas as noites na tua cama? E tu não me enxerga? Mas essa noite eu vou te dar uma prova do que eu estou te dizendo. No meio daquela confusão toda ali, um dos obreiros que estava lá olhou bem para mim e disse: Euclides, pelo amor de Deus, não tem mais jeito, volta para Jesus agora. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Eu queria que ele sumisse da minha frente. Eu queria que ele fosse embora, que ele sumisse. Quando ele disse: tu quer voltar para Jesus agora? Eu disse: é, né? Quero fazer o quê? E tem outro jeito? Quando eu disse isso, ele deu uma gargalhada que estrondou a sala onde a gente estava e gritou bem alto: é mentira! Ele é falso! Ele é fingido igual a mim! Ele não está voltando coisa nenhuma! E eu não estava mesmo não, de coração não, só de boca. Ele disse: agora eu vou embora. Mas não foi porque vocês mandaram, não, eu vou porque eu quero. Mas eu volto. E foi embora. Eu posso até imaginando a pergunta que alguns irmãos podem estar fazendo aí, os obreiros que estão aqui, os pastores. Eu também fiz. Aonde está a promessa? Em meu nome expulsarão os demônios. E a unção sobre aquele ungido de Deus que estava lá. E as mulheres de oração saíram todos envergonhados, mas indo para casa. Eu não sei como, porque eu não estava lá. Eu não sei de que maneira Deus fez, mas Deus falou com o seu ungido. E quando Deus quer falar, Ele fala. Ele disse: meu servo, não temas tu, porque ali tem um plano meu. Acalmou-se o servo de Deus, não murmurou mais. Eram 2 horas da madrugada. Eu estava dormindo de costas. Alguma coisa que eu não tenho certeza o que era, uma coisa pontiaguda. Eu não sei se umas unhas, umas garras, eu não sei o que era aquilo. Pegou dessa parte aqui de cima do meu pescoço até embaixo aqui nas costas. Deu aquele arranhão com força. Eu acordei com muita dor e com medo. Quando eu abri os olhos, desse lado esquerdo, em cima da minha cama, lá estava ele parado de pé. Ele me olhava com cada olho desse tamanho, parecia 2 bolas de fogo. Ele não dizia uma palavra, ele só me olhava. Eu fiquei paralisado de medo. Quando eu consegui abrir a boca, mas eu abri mesmo. Eu virei o rosto para o lado e gritei. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, ele sumiu. Não estava mais. Mas quem disse que eu dormi mais aquela noite? Quem vê aquela coisa não dorme mais. Tem muita gente por aí que fala que ele aparece bonito. Bom, pode ser. Tem outros que dizem que ele tem coisa boa para dar, né? É só saber entender, negociar com ele. Pois eu vos digo que se Deus permitisse que todo ser humano pudesse vê-lo como ele é, ou pelo menos da maneira que ele se apresentou a mim, uma coisa eu tenho certeza que ia acontecer. Até aquelas palavras que nós costumamos falar no nosso dia a dia, nós pensaríamos 2 vezes para não desagradar a Deus. E eu comecei a contar minha vida para Deus. Aquele mundo sujo que Ele me tirou.
a transformação, a ascensão, a queda, o câncer, a cura, e parei naquele demônio e disse: Deus, eu não aguento mais. Será que tu tem poderes para curar um câncer? E tu não tem poderes para expulsar um demônio? Se tu tem alguma coisa para fazer na minha vida ainda, faz agora. E se tu não tem mais nada, pelo menos permita que aquela coisa leve a minha alma para o inferno. Foi isso que ele veio fazer aqui. Essa foi a minha oração. Eu estava chegando próximo da minha casa, quando eu fui tocar na maçaneta da porta da sala para entrar, eu senti uma coisa ruim dentro do meu corpo. Era como se fosse um aviso me dizendo que ele estava dentro da minha casa. Quando eu abri a porta da sala, lá estava ele parado de pé no meio da sala. Ele olhou bem para mim e disse: eu estava te esperando. Eu sabia disso já. Ele disse: vem aqui, eu quero falar contigo, eu não tenho tempo a perder. Ele me levou dentro do meu quarto, sentou na ponta da minha cama e disse: dobra o joelho aqui. É assim que ele gosta de ver as pessoas, de joelho dobrado na frente dele. Eu dobrei os meus joelhos na frente dele como ele mandou. E ele disse: eu não aguento mais o que vocês estão fazendo. Eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. Tu é o dono dessa casa. Tu tem autoridade dentro dessa casa. Manda que aquelas mulheres não entrem mais aqui. Vocês sabem que mulheres ele estava falando, né? É aquelas que ainda têm, calinho nos seus joelhos. Essas é que ele treme quando elas chegam perto dele, porque ele sabe quem vem acompanhando essas mulheres. Ele sabe. Não deixa elas entrar, não vai naquele lugar. E toda a fortuna que eu dei para o teu avô, eu dou ela para você, e eu não te incomodo mais. O que aconteceu dali para frente, para mim, foi um ato de desespero da minha parte. Para Deus, foi o cumprimento dos seus planos. No meu ato de desespero, eu olhei para aquilo que estava na minha frente ali e disse: Satanás, eu quero fazer um acordo contigo. É um acordo simples e rápido. Eu vou te fazer 2 perguntas só. Se tu me responder essas 2 perguntas, eu te dou a minha palavra. Eu vou te servir o resto da minha vida. Tu manda, eu obedeço. Ele disse: pode perguntar, porque eu conheço tudo, eu sei tudo. Pergunta que eu respondo. Eu disse: muito bem, eu quero que tu responda para mim que tu crê no mesmo Deus que eu creio. Ele baixou a cabeça e disse: creio. Eu disse: fala mais alto. Ele disse: creio. Eu já não disse que creio, o que tu quer mais? Eu descobri uma coisa. Eu descobri que o diabo também é crente. Ele disse para mim que acredita no mesmo Deus que eu e toda essa igreja crê. O diabo também é crente. Só que para o céu não é crente que vai não. Para o céu vão os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Crente não. Ah, pastor, mas eu sou crente, hein? O diabo também é? Quer entrar no céu? Tem que lavar a roupinha suja do pecado no sangue do Cordeiro de Deus. Senão, não entra. Mas eu fiquei satisfeito com a resposta. Era aquilo que eu queria ouvir. Eu disse: tu me responder a segunda, eu cumpro a minha palavra. Eu quero que tu responda para mim que tu crê que Jesus Cristo desceu do céu, se fez homem igual a mim e morreu pregado numa cruz, ressuscitando ao 3º dia para salvar minha alma do inferno. Essa ele não pôde responder. Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Eu esperei alguns segundos para ver se ele falava alguma coisa. Ele não disse nada. Ah, mas eu me enchi de coragem. Eu disse: fala, responde, covarde. Fala que o meu Jesus morreu para salvar minha alma do inferno. Responde, covarde, fala. Ele não falou nada. Eu disse: tu não fala? Então eu falo. Eu saí de dentro daquele quarto. Ele ficou desesperado, ele batia com aqueles cascos sujos no chão, na parede, ele gritava, berrava, urrava. Ele dizia: para, o que é que tu vai fazer? Para! Eu fui lá na minha sala
E ela ainda estava lá, abandonada, repudiada, estava velha, suja, cheia de poeira. Mas ela ainda estava lá, no mesmo lugar. Aleluia. No mesmo lugar aonde um dia eu abandonei ela. É como se ela tivesse aquele tempo todo ali quietinha, me esperando. Eu peguei aquele livro santo como se pega uma criança na hora que ela nasce, com todo o carinho desse mundo. Apertei aquele livro forte contra o meu peito, olhei para aquilo que estava na minha frente ali e disse: Satanás, ontem aqui nesta sala tu me chamou de falso e de fingido, e era verdade mesmo, eu estava sendo falso e fingido, mas hoje eu estou na tua frente e na presença do meu Deus. Eu dobrei os meus joelhos ali na frente dele e disse: Senhor, me recebe de volta o meu corpo, a minha alma, o meu espírito são teus. Eu tive a maior alegria que um servo de Deus pode ter na sua vida. Eu pude ver com os meus olhos aquela imundícia caindo lentamente aos meus pés e sem defesa nenhuma. E alguém que eu não pude ver, mas com certeza eu sei quem era. Pegou a minha perna, colocou em cima dele. O Senhor me renovou com o Espírito Santo naquela hora. E ali, no meio de línguas estranhas, eu disse: Satanás, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, saia! E ele saiu para nunca mais voltar. Glória a Deus, irmãos. Olha, que testemunho abençoado. Pastor Euclides Oliveira, meu irmão, que Deus te abençoe muito se você assistir esse vídeo. Fui muito tocado, muito edificado, e eu acredito que você também, né? Agora nós vamos orar, amém? Eu creio que Deus, Ele já está aqui no nosso meio. Eu creio que não foi à toa que você clicou nesse vídeo. Eu acredito muito, irmãos, que quando a gente toma uma decisão de andar com Jesus, irmãos, essa decisão fica registrada no mundo espiritual. O diabo sabe quando você decide de todo o seu coração andar com Cristo. Então, se você tomar essa decisão, se você quer realmente andar com Jesus, eu não estou falando aqui que você vai ter uma vida perfeita, que tudo vai se resolver, que os problemas vão acabar, que você vai parar de pecar 100%. Irmãos, não vai acontecer, mas é um processo. E enquanto você estiver nesse mundo, você tem que lutar contra a sua carne. Você tem que se santificar. Você não pode dar brechas no mundo espiritual. Amém? Peça sempre que o sangue de Jesus te purifique, te perdoe. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche os teus olhos e no final, não se esqueça de compartilhar esse testemunho abençoado, tá bom? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença poderosa, maravilhosa. Obrigado, meu Deus, porque esse testemunho nos renovou hoje. A Tua presença, Senhor, é o que faz a diferença. E agora eu te peço, Senhor, que a Tua presença inunde esse coração, o coração dessa pessoa que está agora muito triste, angustiado, abatido. Ó Senhor Jesus, vai nessa casa agora. Entra nesse lar, nesse quarto, aonde essa pessoa está. Senhor Jesus, opera os teus sinais e maravilhas. Eu repreendo agora todo o mal contra esta vida, contra esta casa, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai maravilhoso, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher, que tanto tem passado por lutas, tribulações, ultimamente tem ficado muito doente, muito cansado, a situação parece que está piorando. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, reverte essa situação, derrama saúde, Senhor. Eu profetizo bênçãos sobre essa casa, sobre esta vida, sobre este lar. Oh, Pai amado, eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas que estão passando por crise no casamento, crise nos relacionamentos. Oh, meu Deus, eu creio que é da Tua vontade que o Senhor restaure, que o Senhor faça uma obra de transformação, mas tudo tem que começar a partir de nós.
Deus, quebranta esses corações, Pai. Essa pessoa está aqui reconhecendo que é pecadora, que não merece o céu, porque todos nós pecamos e falhamos, mas é somente pela graça, pela fé no nosso Senhor Jesus que nós somos salvos. Obrigado, Jesus, por ter derramado o teu sangue puro e perfeito lá na cruz do Calvário. E obrigado, Jesus, porque agora o Senhor está ressuscitado, o Senhor agora intercede por cada um de nós. E nós aqui, Senhor, nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes em que não fizemos o que te agrada, por todas as vezes em que desobedecemos a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós conhecemos a tua palavra e por teimosia nós fazemos exatamente o contrário. Assim como o profeta Jonas, a gente vai numa direção oposta daquilo que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia, Senhor. Restaura aquele que está caído, abatido. A tua palavra diz que o Senhor não desprezará a cana quebrada e o Senhor não vai apagar a vela que já está quase se apagando. Pelo contrário, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus de graça. Deus, restaura o caído, levanta o abatido, e se houver alguma coisa contrária que está travando e impedindo essa pessoa de desfrutar do melhor do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E essa pessoa também está repreendendo agora todo o mal da vida dela. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, faça você mesmo essa oração. Mande embora todo o mal da sua vida, se arrependa dos seus pecados. E assim como você ouviu esse testemunho poderoso, Deus também fará uma grande obra na sua vida a partir de agora. Amém? Nós oramos, Senhor, te agradecemos por esse momento tão especial. E essa pessoa que está nos ouvindo agora, que o Senhor possa receber a oração de fé, a oração de confissão dos seus pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus amados, olha, eu tenho certeza que Deus operou e eu quero desde já te falar uma coisa. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, o versículo 9 em diante, que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você está salvo. Amém? Você vai ser salvo no exato momento que você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados e crer que Ele ressuscitou para te salvar. Aí então a vida eterna vai fazer parte da sua vida. E então a Bíblia continua dizendo no versículo 11 que todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. Aleluia, glória a Deus. Espero que você tenha gostado aqui desse testemunho. Amanhã eu quero trazer mais vídeos assim, por isso não deixe de se inscrever e eu te espero no próximo vídeo. Vou colocar aqui na tela, vai lá, eu te espero lá, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.